Seja muito bem-vindo a esta que é a última aula do nosso curso de Lógica de Programação e Algoritmos. Essa é a sexta aula, tá bom? Então, vamos direto para a revisão. Eu vou passar com vocês os slides que a gente estudou durante as aulas, tá bom? Eu vou disponibilizar isso para vocês todos aqui na descrição, beleza? Então, sem tempo ruim, vamos lá! Bem, o primeiro slide era esse aqui, que eu tratei com vocês da lógica de programação e tal, da introdução. E aqui a gente falou sobre a introdução à lógica de programação, em que eu citei com vocês o pensamento lógico, que é algo que você necessariamente precisa ter para poder trabalhar na programação, e que você vai desenvolver com o passar do tempo, tá bom? Falei para vocês também da sequência de passos, que é algo extremamente importante você entender, que é o que o algoritmo o que necessariamente o algoritmo segue, tá bom? O algoritmo sempre vai seguir uma sequência de passos para poder chegar a um determinado objetivo, tá bom? Esse foi o core dessa aula, esse foi o mais importante dessa aula, tá bom? Depois, na segunda aula, a gente viu o que é um algoritmo, tá bom? A definição, que basicamente é um algoritmo, é algo que segue uma sequência de passos lógicos para poder chegar em um determinado objetivo, que pode ser, como está aqui, resolver um problema ou executar uma tarefa específica, tá bom? Um algoritmo sempre ele é dividido em etapas para poder fazer a criação dele. A primeira etapa para você poder criar um algoritmo é entender o seu problema. A segunda é definir os dados que vão ser usados para poder resolver esse problema. E a terceira é você planejar os passos que você vai utilizar para poder solucionar esse problema. Tá bom? A nossa terceira aula foi sobre os operadores. Isso aqui se te falar aqui com vocês, o da entrada, o processamento, a saída, tá? A entrada é dados entram, o processamento é manipula esses dados e a saída é devolve os dados a partir da manipulação que ele sofreu, tá bom? Então, na terceira aula, a gente tratou dos operadores lógicos, o e, o or e o not. A gente também falou dos sinais dos operadores relacionais, que é o de igualdade, o de diferença, o maior, o menor, o maior que, o menor que, tá? Que eu citei na aula também. Eu não vou explicar eles aqui porque, bem, é só uma revisão, né? E a nossa quarta aula, isso é a quarta aula. A nossa quarta aula a gente tratou do if e do else, em que eu falei para vocês que eles são estruturas lógicas que vão fazer decisões pelo algoritmo. Então, o computador, o algoritmo, vai sempre tomar decisões com base no if e no else, tá? Para poder chegar em determinado objetivo, para poder fazer controle de fluxo, assim como eu citei aqui com vocês. E a estrutura é bem fácil, é if e else, tá bom? E na nossa última aula, que foi a nossa quinta aula, mas essa é a última aula do curso, a gente falou dos laços de repetição, que vão ser usados, que assim como o if e o else, são estruturas na programação, mas que essas aqui vão ser usadas para poder fazer repetição de tarefas, também vai ajudar no controle de fluxo e que é definido por laço for, laço while e laço do while, tá bom? Bem, essa é a última aula do nosso curso. Caso você tenha gostado, não esquece de deixar o seu like nessa aula, escrever o que você achou do curso, como que foi aí, o que eu poderia melhorar, tá bom? Compartilha para algum amigo seu que está querendo iniciar na programação. E é isso, eu te vejo nos próximos vídeos. Falou!